Hoje nós estamos na sexta lição dessa sessão de 8, e eu não sei se nós estamos tendo os mesmos alunos sempre, ou se eles têm variado muito, ou pelo menos um pouco, mas de qualquer maneira, para quem está pegando a sequência, nós estamos na sexta. E hoje eu quero falar sobre, nesse seminário, Edificando Minha Casa, que é o tema principal, sobre poder, recebereis poder. E talvez eu vou avaliar, baseado no que nós vamos ter hoje, talvez semana que vem nós vamos fechar esse assunto de uma forma mais prática sobre o poder. Porque, na verdade, todos nós precisamos, para fazer a obra de Deus, para sermos crentes, para vivermos o Evangelho de Jesus e para cumprirmos o propósito dele para nós aqui na terra, nós precisamos de poder. O poder é essencial. Então, você vai receber uma folha aí na sua mão. A Isabela está passando aí para você, mas o pessoal... E você vai ter oportunidade de acompanhar conosco. É engraçado que, misteriosamente, sumiu uma folha do meu esboço aqui. Sumiu. Ele simplesmente... Ele ficou preto. Acho que a revelação desapareceu. Mas tá bom, não tem problema não. Não tem um pouquinho de problema, para falar a verdade. Porque eu perdi aqui a metade praticamente perdi minha introdução toda. E isso não é bom. Não é bom. Me dá licença só um pouquinho, deixa eu só tentar ver se eu consigo pegar ela aqui na internet, no meu e-mail, porque eu preciso da introdução. Senão nós vamos passar direto. Exatamente, como Deus é bom, né? E a tecnologia também. Está aqui. Se a gente fosse muito espiritualizando tudo, né? Muito espiritualizador de tudo, a gente diria que o diabo tentou atrapalhar, mas o Gmail me devolveu tudo que eu precisava. Amém? Queridos, olha, o poder é um assunto muito conhecido no nosso meio. Nós cremos no poder do Espírito Santo, nós cremos na necessidade do poder para cumprirmos o ministério, mas nem sempre nós entendemos como isso funciona, como ele pode ser recebido, como ele pode ser desenvolvido. Então, uma das buscas mais intensas do ser humano é pelo poder. Normalmente a pessoa diz assim, olha, se eu puder, eu vou fazer tal coisa. Não é isso? Se eu puder, eu vou em tal lugar. Se eu puder, eu compro tal coisa. Se eu puder, eu vou realizar tal empreendimento. E, na verdade, essa palavra, se eu puder, já é a declaração da necessidade de poder para realizar. Às vezes você precisa de tempo, você precisa de condição intelectual, condição física, N possibilidades para você realizar uma determinada coisa. No reino de Deus, da mesma maneira. O poder, nesse contexto, ele é muito buscado. Você vai encontrar, por exemplo, livros de bruxaria que vendem muito. Por exemplo, quando a Bíblia satânica foi produzida aqui nos Estados Unidos, ela vendeu 2 vezes mais que a Bíblia cristã, porque as pessoas buscam poder e elas descobrem que talvez por meio da bruxaria, por meio da feitiçaria, elas vão adquirir um determinado poder, então elas leem para aprender sobre como desenvolver essas habilidades sobrenaturais. Artes mágicas, vendem milhões de cópias. Todos esses livros, no mundo inteiro, com várias abordagens, atraem a atenção de adolescentes, de jovens, de homens adultos, de mulheres, porque elas precisam de poder. As pessoas precisam de poder para realizar determinadas coisas que naturalmente elas não conseguem. Então, existe uma busca por essa força sobrenatural. A palavra poder vem do latim e uma das definições principais é direito de deliberar
agir, e também pode ser capacitação, força, inteligência, recursos específicos, espirituais, para realizar uma determinada coisa. Então, quando você busca poder, você está buscando um direito de deliberar uma determinada coisa, você está buscando condição para realizar uma determinada coisa que naturalmente você não consegue. E no reino de Deus, é justamente essa definição que nós precisamos para saber como cumprir a vontade de Deus. Porque todos nós queremos fazer a vontade de Deus, todos nós sabemos que é o nosso chamado fazer a vontade de Deus, mas muitas vezes falta poder. Por exemplo, tem pessoas que não têm poder sequer para chegar aqui numa frente como essa, pegar o microfone e falar. Elas não têm controle emocional, elas são tímidas demais para fazer isso. Mas o poder muda essa situação. As pessoas tímidas, elas costumam ser grandes pregadores. As pessoas que talvez não tiveram oportunidade de estudar regularmente, quando elas recebem poder de Deus, elas passam a ter sabedoria, como Pedro, por exemplo, era uma pessoa, como a Bíblia chama, de indouto, mas quando ele falou, milhares de pessoas se converteram porque ele falou com poder. Ele tinha poder para falar. Então o poder, ele te dá habilidades que normalmente você não tem quando você começa a fazer a obra de Deus. O poder é uma capacitação, é uma força. Ele pode vir até de forma a produzir inteligência, recursos específicos para você realizar uma tarefa, algum projeto, algum empreendimento no reino de Deus, e ele te ajudará nessa realização. Agora, o poder, ele é muito necessário. Uma vez, quando meus meninos eram crianças, bem pequenos, eu comprei uma pipa, daquelas que você compra nas lojas, sabe? Aquelas bem grandonas. E aquela pipa, eu esqueci o nome, é uma raia, eles chamam de raia, né? Uma meio triangular. E eu comprei essa pipa e nós fomos para a universidade, lá um campo aberto que tem em Viçosa, soltar essa pipa com eles. E a gente comprou linha, muita linha, e eu queria ensinar para eles como soltar a pipa, porque quando eu era criança, eu brinquei disso. Então eu queria que eles também tivessem essa experiência, né? Mas no dia não tinha vento. E eu mandava ele segurar a pipa, e eu esticava a linha, e eu saía correndo igual um doido para ver se a pipa subia, mas ela não subia. E aí eu dava ele para segurar a linha, e eu segurava a pipa do outro lado e mandava ele puxar, e a pipa também não subia. E eu falei, não, eu vou te ensinar como é que é. O vento está para lá. Aí a gente fazia assim, para ver a direção do vento. Quando era criança, a gente fazia isso. E aí está para lá. Então segurava a pipa e a gente puxava a linha, e simplesmente a pipa não subiu. E aí, a gente foi muito frustrado para casa, nunca mais nós tentamos fazer a pipa subir. Eles cresceram sem soltar a pipa, infelizmente, foi uma experiência muito trágica para eles. Mas a questão é o seguinte, naquele dia, ficou claro que você não consegue soltar uma pipa sem vento. Da mesma maneira, a gente percebe muitas pessoas tentando fazer coisas sobrenaturais de forma natural. E, na verdade, você não consegue viver uma vida cristã sem poder, você não consegue se relacionar com a sua natureza pecaminosa sem o poder do Espírito Santo, sem o poder da palavra de Deus, você não consegue enfrentar forças demoníacas sem poder, você não consegue alcançar um pecador sem o poder, você não consegue lidar com os conflitos que surgem, às vezes, nos relacionamentos sem o poder do Espírito Santo. Quando você age na carne, você é derrotado. Então, nós precisamos de poder para realizar a obra de Deus nessa terra. E a Bíblia fala o seguinte, algumas coisas sobre o poder, que está nesse primeiro quadro que você tem na sua folha, um campo aberto do lado esquerdo. Você pode colocar as referências. Por exemplo, em Salmo 62, versículo 11, a Bíblia declara que o poder pertence a Deus. A fonte legítima de poder é de Deus. Você pode receber poder na bruxaria, pode receber poder psíquico, porque existem maneiras de você usar a sua mente para você controlar suas emoções, para você controlar seu temperamento, para você controlar talvez até o mundo externo. Você consegue controlar outras pessoas com a sua mente, mas esse poder é psíquico. Agora, o poder legítimo, ele pertence a Deus. A Bíblia diz que a Deus pertence o poder. A segunda coisa, o segundo item aí você pode colocar, Jeremias 10, 12, a Bíblia fala que ele, com o seu poder, ele sustenta
toda a terra, pelo seu poder. Nós sabemos, a Bíblia fala disso, nós já sabemos dessa informação. Mas só para nós lembrarmos a fonte do poder. Uma outra coisa interessante, lá em Mateus 22, 29, você pode colocar aí na sua referência também, nesse campo aberto, Mateus 22, 29, ele enfatiza: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque são elas que de mim testificam. Então, quando você tem contato com a Bíblia, você tem contato com a fonte de poder. Você precisa desse contato. A outra coisa, Deuteronômio 8, 18, a Bíblia fala até num aspecto mais específico para Israel. A Bíblia diz assim, que é Ele, Deus, quem nos dá poder. Ele estava falando diretamente com Israel, e nós podemos tomar para nós esse texto, que dá poder para adquirirmos riquezas. Então, até mesmo uma coisa natural, que você vai, trabalha, se esforça, empreende, compra, vende, para conseguir construir um patrimônio, a Bíblia fala que é Ele que nos dá poder para adquirirmos riquezas. Então, até a própria riqueza, a riqueza de Deus, ele não se refere àquela riqueza que você ganha desonestamente, trapaceando, fazendo mal às pessoas. A riqueza abençoada por Deus, ela vem de Deus. Ela vem como a fonte dessa riqueza é Deus que te dá poder. Quando Ele faz, a coisa acontece realmente e você toma posse dela. A outra coisa, a Bíblia fala em 2 Pedro 1,3, você pode anotar aí também. O apóstolo Pedro diz que pelo seu poder, pelo poder de Deus, nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem à piedade. Ou seja, para você ter uma vida piedosa, todas as coisas necessárias para você conseguir ter uma vida vitoriosa, uma vida santa, uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida que cumpra a vontade de Deus na terra, todas essas coisas foram nos dadas pelo poder. É o poder de Deus que nos concedeu todas essas coisas. Você consegue ver muitos crentes tentando ser crente na força, mas a Bíblia diz que tudo isso nos foi dado pelo poder de Deus. Quando você recebe poder, você consegue vencer pecado, você consegue ser santo, você consegue entender a vontade de Deus, você tem amor à palavra de Deus, você consegue viver o propósito dele na terra, porque ele te deu poder para isso. Agora, tem um texto em Efésios 3:20, que é o último texto dessa sessão aí, que eu queria passar para você, é o seguinte, ele diz assim, que cada um de nós, não está escrito desse jeito, mas eu vou te explicar antes para te falar o texto depois. Cada um de nós tem uma medida de poder. E Deus não fará em nós nada além do que o poder que está em nós poderia fazer. Por exemplo, a Bíblia fala assim, conforme o seu poder que opera em nós. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos, pensamos ou cremos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, dependendo do poder que opera em nós, Deus poderá fazer infinitamente mais. Agora, se Ele estiver fazendo menos do que você, ou do que Ele desejaria fazer, é porque a medida de poder que está operando em nós é pequena. Talvez esteja operando muito mais poder humano, muito mais poder da força física, carnal, mental, psíquica, do que o poder de Deus. Então, diante disso, nessa lição que nós temos aí, nós temos alguns tópicos que eu quero trabalhar com você. O primeiro deles é que recebemos poder quando o Espírito Santo desce sobre nós. A única maneira de você receber poder, de acordo com a Bíblia, poder de Deus, é por meio da ação direta do Espírito Santo. E isso só acontece quando ele desce sobre nós. Aí você diz assim, pastor, mas a Bíblia fala que ele já desceu em Pentecostes. Sim, ele já desceu em Pentecostes, e ter o Espírito Santo em nós é uma realidade para aquele que já nasceu de Deus. Todos nós temos o Espírito Santo. Mas existe uma diferença entre ter o Espírito Santo e ter o Espírito sobre você. Ter o Espírito Santo em você e ter o Espírito sobre você. Porque em você ele age para te tornar filho de Deus, nós vamos ver isso. Mas sobre você, ele está presente para te ajudar a cumprir a vontade de Deus na terra. Então vamos ver algumas coisas. Por exemplo, lá em Lucas 24, 49, a Bíblia fala assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas.
A palavra testemunha no grego é marte. A palavra, ela está dizendo mais ou menos assim: quando o poder vier sobre você, você estará pronto até para morrer. Não significa que temos que morrer, literalmente, nem todos terão que morrer, mas até morrer não é problema para quem está cheio de poder. Agora, para quem não está sendo dirigido pelo poder, qualquer dificuldade é problema. Talvez até uma dificuldade de relacionamento é um motivo para você desanimar na fé. Agora, quando você tem poder, você está pronto até para morrer. E muito mais, você está pronto para viver para Deus enquanto você estiver na terra. Então ele diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Atos 2, você tem o texto que relata quando o Espírito Santo desceu. E aquelas pessoas que estavam dentro do cenáculo, tímidas, com medo de serem perseguidas pelos judeus, com medo de morrerem por causa da fé, assim como Jesus havia morrido, aquelas pessoas que estavam com portas fechadas, escondidas da sociedade, agora elas saíam no poder do Espírito Santo, e todos, olhando para aqueles crentes, não podiam negar que eles estavam cheios de poder. Havia poder na vida deles, um poder que eles não tinham antes. O que mudou na situação desse povo? O que mudou na vida deles? Mudou o fato de que agora eles eram pessoas normais com poderes sobrenaturais. Aconteceu uma mudança, e essa mudança precisa acontecer em nossas vidas. Aí você sai desse ambiente judaico e vai para o ambiente gentílico. A Bíblia fala que havia um centurião, lá no capítulo 10 de Atos, que era piedoso. Ele não era crente, mas ele era piedoso. Ele era um homem que orava todo dia, ele reunia os seus soldados, seus funcionários, e orava todo dia na sua casa. Então, embora ele não fosse crente, ele era mais crente que muitos de nós. Ele orava todo dia. Ele recebia até visita de anjo na casa dele, e o anjo dava até revelações. Ele falava: vai lá na cidade tal, na rua tal, você vai encontrar uma pessoa tal, e essa pessoa vai vir aqui, vai ensinar tudo que você precisa saber. Você imagina como uma pessoa não crente pode ter experiência tão grande com Deus, se muitos crentes nem sabem o que é isso? Nem sabem o que é falar com Deus, ouvir a Deus. Então a Bíblia fala que esse homem era piedoso. O anjo foi na casa dele e falou: chama Pedro, que está lá em Jope. Aí ele mandou os funcionários chamar Pedro. Pedro chamou, Pedro veio. E quando Pedro chegou e estava pregando para eles ainda, a Bíblia fala que todos eles, a casa inteira deles, soldados, funcionários, toda a casa dele foi cheia do Espírito Santo. E eles receberam poder. Então, queridos, o poder é muito necessário na nossa vida. Quando você tem poder, você fala línguas estranhas, você fala línguas estrangeiras, até se necessário. Eu estou querendo esse poder para falar inglês. E, na verdade, às vezes Deus pode te usar em línguas estranhas para a pessoa entender na língua dela, isso pode acontecer. Mas uma das fontes de alimentação desse poder é justamente a prática das línguas estranhas. Tem a história de um homem chamado David Robson. Ele foi muito usado por Deus aqui nos Estados Unidos. Agora, se eu não me engano, ele vive no Brasil. Mas ele saiu do trabalho que ele trabalhava aqui nos Estados Unidos e ficou 3 meses, se eu não me engano, quase 8 meses, melhor dizendo, orando na igreja, porque ele entendeu que se ele estava desempregado, se ele abandonou o emprego para fazer a vontade de Deus, ele tinha que orar 8 horas por dia. E ele começou a orar 8 horas por dia, mas não tinha assunto para falar com Deus todo dia, 8 horas por dia. E a língua foi ficando seca, a garganta foi secando, ele parava para almoçar, ele parava para o cafezinho, ele parava, terminava 5 horas, ele ia embora para casa. 8 horas de oração. Aí ele começou a orar em línguas, porque ele leu na Bíblia. Ele começou a orar em línguas. E de repente Deus começou a usá-lo com poder de maneira extraordinária. E ele se tornou um homem conhecido no mundo inteiro, na área de curas, de milagres, de ensino da palavra de Deus. Então, o poder ele vem para produzir curas, para produzir milagres. Eu me lembro de uma história que aconteceu na nossa igreja lá no Brasil, que uma célula estava reunida no dia que um dos membros da célula tinha caído de um andaime de quase 15 metros de altura, 14 metros e um pouco. Quem sabe, em fits eu não saberia dizer quantos, mas é muito alto. Talvez umas 2 vezes essa altura aqui, uns 5 andares, mais ou menos. Ele caiu do andaime, e depois de ter caído do andaime, o andaime caiu em cima dele. E esse camarada foi levado para o hospital, e no meio do caminho entre a cidade
que ele estava e a cidade que ia atendê-lo, ele morreu. E a médica fez o atestado de óbito. Mas como era a hora da reunião da célula, a célula estava orando, estava clamando a Deus. E a médica marcou o horário da morte dele. Passado alguns minutos, ela teve que marcar o horário da ressurreição dele, porque ele ressuscitou enquanto a célula estava orando. Como isso aconteceu? A médica disse que isso não podia ter acontecido. Não podia naturalmente. Mas pelo poder do Espírito Santo, isso pode acontecer. E ele está lá até hoje, é líder de célula, está servindo a Deus. Já até construiu uma igreja no sítio do pai dele. Agora já tem uma igreja do nosso ministério dentro de uma roça, onde eles doaram o terreno e tem várias pessoas sendo alcançadas ali naquela comunidade. Então, queridos, Deus pode fazer isso. Deus, ele continua pedreiro, ele continua construindo, está normal, não tem sequela nenhuma daquela situação. O poder, ele pode vir para curar os enfermos, para ressuscitar os mortos, ele pode vir para operar grandes maravilhas, como aconteceu com os apóstolos. A Bíblia diz que à medida que eles iam, o Espírito Santo cooperava com eles. Você já imaginou o que é isso? O poder de Deus na sua vida ele é traduzido na cooperação do Espírito Santo com você. Você pensa muitas vezes que está ajudando Deus a fazer a obra dele. Deus fala, não, eu é que estou te ajudando a fazer a minha obra. Você vai e eu te ajudo. Muitas vezes nós vimos Deus fazer isso. Eu me lembro que uma vez eu fui orar numa casa que a casa pegava fogo. E já tinha pegado fogo no sofá, já tinha pegado fogo na cama, já tinha pegado fogo no carro, já tinha pegado fogo em tudo que é lugar. Você ia orar no quarto, assim, pegava fogo na cozinha. Você ia orar na cozinha, pegava fogo na sala. Você ia orar na sala, pegava fogo no carro. Acabou com o carro deles lá. Demônio para todo lado. A gente começou a lidar com situações assim. Uma vez eu estava indo buscar um missionário com a minha filha, com a Lília, ela deve se lembrar disso. E a gente... na estrada, indo buscar, bem dentro da cidade, passando perto do hospital, de repente, eu vi os carros subindo na calçada, saindo, dando ré, bem, assim, num trânsito bem movimentado. Aí abriu assim diante de mim, eu fui ver, era um homem mais alto que eu, forte, negro e pelado, sem nenhuma roupinha, nem a tanguinha do Tarzan ele tinha. E ele estava muito endemoniado, os carros estavam apavorados com aquilo, porque ele enfiava a mão no paralelepípedo da rua. Você sabe que aquilo ali é socado o dia todo, caminhão, ônibus, carro, passa ali o dia inteiro, aquele trem é muito bem socado. Ele enfiava a mão assim, ó, e arrancava uma pedra daquela com a mão, parecia um guindaste, e ele jogava aquele trem nos carros, pá, e começou a atacar, parecia um incrível Hulk, atacando as pessoas. E aí, quando eu parei na frente dele, eu não sabia se eu saía ou se eu não saía, ele parou assim, olhou para mim e fez bem assim, ó. E subiu em cima do carro e deitou em cima do teto do meu carro. Aí eu fiquei olhando assim, esperando ele terminar de atravessar meu carro. Mas ele não terminou de atravessar meu carro. Aí eu falei, vou ter que ver o que aconteceu. Aí abri a porta, estava lá o peladão deitado em cima do carro. Você lembra disso, Lília? Aí eu chamei ele, calminho, ele desceu do carro. Aí eu comecei a conversar com ele, me atendeu de boa, eu ia orar por ele, aí chegou um monte de gente. O que foi? O que foi? Você atropelou ele? Você matou ele? Eu falei, não, eu estou conversando com ele, eu vou orar por ele, eu sou pastor, estava até de terno no dia. Aí o pessoal, não, tem que levar ele para o hospital. Aí juntou todo mundo e tomou ele de mim e levou para o hospital. Quando eles andaram assim uns 5 metros de distância, aí jogou todo mundo no chão. E começou a bater em todo mundo, enfiar a mão no chão e jogar pedra para todo lado. Aí eu chegava perto dele e ficava calminho. O que acontecia naquela situação? O que eu tinha de diferente de todas aquelas pessoas que estavam falando Nossa Senhora, que estavam falando um monte de coisa, tentando controlar a situação, usando força, chamando polícia? A única diferença é o poder. O poder é reconhecido no mundo espiritual. A autoridade espiritual é reconhecida por demônios. Eles sabem quem você é. Quando você tem poder, eles sabem qual é a fonte de poder que te sustenta. A polícia teve a maior dificuldade para segurar aquele cara. Eu não usei força nenhuma. Eu só falei, o que está acontecendo? Vem cá, deixa eu orar com você. E ele não fez nada. Nunca tinha visto aquele homem, nunca mais o vi. Foi só naquele momento. Eu só não pude ajudá-lo mais, porque o tumulto foi grande. As pessoas não deixaram eu fazer
mas nada por ele. Então, o poder é necessário para você cumprir o ministério. Você vai logo pedindo o sossega-leão, né? aquela injeção poderosa para as pessoas que estão endemoniadas, para as pessoas que estão com qualquer outro problema, quando você não tem poder. Mas quando você tem poder, você manda ele sair, e ele sai. Pode sair gritando, chorando, pulando. Teve uma vez, só mais uma historinha de poder assim, uma vez eu recebi uma ligação de uma menina que estava endemoniada. Eu recebi da amiga dela. E eu acho que não posso contar essa história, não. Já são 10h07. Cruz, credo, nesse horário. Queridos, essa menina, a amiga dela me ligou, pastor, a fulana de tal está endemoniada. E eu tentei expulsar o demônio pelo celular, pela primeira vez. Mas aí, quando o demônio caiu no chão, eu não tinha muita condição de continuar ajudando a menina pelo celular. E já tem muitos anos. Aí eu fui até lá com um amigo meu que estava fazendo mestrado na universidade. E aí, chegamos lá, a menina estava endemoniada, ela tinha 16 anos, e a história era mais ou menos o seguinte, a mãe disse assim, olha, no dia que ela se batizou na igreja evangélica, ela ficou endemoniada, dentro da água. E depois que ela ficou endemoniada dentro da água, todas as vezes que ela vai para a igreja, ela fica endemoniada, ou todas as vezes que ela volta da igreja, ela fica endemoniada. Eu falei, você não falou com o pastor dela? Ah, já falamos. Mas ninguém sabe por que isso aconteceu. E aí, eu falei assim, olha, o pastor dela tem que fazer o trabalho com ela. Eu não sou pastor dessa menina. Mas a situação era meio dramática. A menina tinha uns 16 anos, ou menos um pouco, e a família estava desesperada, e não dava para entender por que essa menina estava assim. Aí eu fui orar, na verdade, em vez de orar, eu peguei o violão e comecei a cantar. Eu canto e toco muito bem. Os demônios reconhecem quando eu canto e toco. Claro que se eu cantar aqui, todo mundo vai achar que é feio. Mas quando você adora a Deus, não precisa ser tão bonito, mas se for no poder do Espírito Santo, os demônios sabem que você tem autoridade. Então, eu comecei a cantar e os demônios manifestaram. A menina começou a tremer, esticou, ficou durinha no sofá e levitou na nossa frente. Ficou assim no ar na nossa frente. O rapaz que estava fazendo universidade, ele vai estar aqui daqui uns dias, em setembro. Ele pode confirmar isso com você. Ele ficou abismado de ver uma pessoa flutuando no ar, sem nada segurando ela. E aí, aquela menina se sentou, manifestou um demônio. E ele contou para nós a seguinte história. Quando ela tinha, acho que 5 anos, ela começou a se parecer homem. Aí a mãe levou essa menina no centro de macumba. O macumbeiro falou o seguinte, olha, ela tem uma outra entidade muito forte nela. Você precisa fazer um pacto com São Cosme e São Damião para tirar isso dela. Então ela fez o pacto, aquele que dá a balinha todo ano. E aí desde então o demônio saiu dela, aquele. Mas entrou um outro, e ela ficou depressiva, doente, com problemas psiquiátricos. Quando ela se converteu, o demônio falou o seguinte, ela é nossa, ninguém vai tirar ela de nós. Mas como assim? Jesus não morreu na cruz por ela? Morreu por ela, mas tinha uma autoridade espiritual sobre ela, chamado pai e mãe, que tinha entregado ela para Satanás. Tinha uma aliança que precisava ser quebrada. Então eu falei com ela assim, olha, vocês lembram disso? Ela falou, sim, a gente confirma isso. Então nós vamos orar, vamos quebrar esse pacto, essa aliança que foi feita. Quebramos o pacto, oramos com ela, os demônios saíram dela. Ela nunca mais teve depressão, nunca mais teve doença psíquica, nunca mais ficou endemoniada. Poder de Deus é necessário para você cumprir o chamado de Deus, para você fazer a obra de Deus. Então, a Bíblia mostra que Jesus multiplicou pães, andou sobre as águas, libertou, curou pessoas. Tudo isso foi feito pelo poder de Deus. Essas coisas não podem ser feitas naturalmente. Ninguém pode cumprir a obra, o chamado de Deus, a vontade de Deus, na força do braço. Está na hora de semear. Então fiquem à vontade. Ninguém pode fazer isso na força do braço. Se você quer fazer a vontade de Deus, você pode fazer isso no poder. Agora, quando você ouve eu contar uma coisa dessa, você fala assim, tem que ser pastor, tem que ser... Não, esse poder é para todos. E aí nós vamos ver o que a Bíblia diz, o que a palavra de Deus nos diz. Olha só. A nossa fé em Jesus
nos dá poder primeiramente para sermos filhos de Deus. A Bíblia fala em João 1,12 o seguinte: mas a todos quanto o receberam, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, o primeiro poder que você precisa é para ser filho de Deus. Por quê? Por uma razão muito simples. Você não pode se tornar filho de Deus sozinho. Você não consegue nascer de Deus na sua vontade. Tipo assim, eu vou lá na igreja hoje e vou nascer de novo. Não existe isso. Isso é obra do Espírito Santo. A pessoa fala assim, olha, eu não aceitei Jesus porque eu não quis ainda, mas o dia que eu quiser eu vou lá. Vai nada. Ele só vem se o Espírito Santo tocar nele. Se ele for gerado por Deus. Se ele não for gerado por Deus, ele pode ficar na igreja 50 anos, que ele não nasce de novo. Mas o novo nascimento é algo poderoso. Eu tinha um discípulo que andava comigo, não um discípulo, um não crente que andava comigo, fazendo filmagens dos eventos que a gente produzia, dos programas de televisão que a gente produzia. E ele não era crente, mas ele era meu amigo. E ele viajava para todo lado comigo, filmava, produzia os vídeos. Às vezes ele até chorava. Quando eu estava orando pelos enfermos, eles eram curados. Ele até chorava. Mas ele não tinha convertido ainda. Aí um dia eu estava muito chateado, frustrado, orando a Deus, falando, Senhor, o Reinaldo precisa se converter, Senhor, precisa. Aí Deus falou comigo assim, começa a orar para ele nascer de novo. Começa a orar pelo novo nascimento, porque Paulo falou que ele gerou muitos filhos. Aí eu comecei a orar, Senhor, paira o teu espírito sobre ele, faça ele nascer de novo, faça ele nascer de novo. Aí um dia eu consegui levar o Reinaldo comigo para um encontro com Deus, para um lugar onde a gente ia ter uma experiência profunda com Deus. E aí, consegui levá-lo, mas ele não era crente ainda. Mas eu vi quando o Espírito Santo parou sobre ele, e ele nasceu de novo, foi algo poderoso, foi algo extraordinário. Então ele nasceu de novo naquele dia, e sabe o que aconteceu? Hoje ele é um dos nossos pastores, prega muito bem, é um grande homem de Deus, é líder de muitas pessoas, muitas células, porque, na verdade, esse novo nascimento foi algo que foi produzido pelo poder de Deus. Não foi algo produzido pela força humana. Por exemplo, Paulo era um assassino, era um cara racional, que jamais se converteria pela força de alguém, de uma pregação ou qualquer outra coisa. Mas, na verdade, o Espírito Santo pairou sobre ele e fez de Paulo um filho de Deus. Fez de Raabe, aquela prostituta, numa filha de Deus. Fez de Zaqueu, um ladrão corrupto, um filho de Deus. Você pensa, o Espírito Santo pode fazer até de um político brasileiro um filho de Deus. É só uma questão de poder. Se o poder vier, eles podem ser filhos de Deus. Não é verdade? Se Deus agir na vida dele, que Deus haja, em nome de Jesus. Pois não. Por favor, desculpa, eu esqueci de falar. Coloque aí, por favor, no quadro anterior tem Lucas 24, 49, Atos 2 e Atos 10. E no quadro de baixo coloca Paulo, coloca Raabe e Zaqueu. Se vocês não tiverem a folha, depois alguém pode passar para vocês. Tá joia? Em terceiro lugar, nós somos fortalecidos com poder. A Bíblia fala lá em Efésios 3, versículo 16 assim, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o Espírito no homem interior. Então, veja bem, a Bíblia está nos dizendo que nós somos fortalecidos com poder, mediante o Espírito no homem interior. Quando o Espírito Santo está no homem interior, dentro de cada um de nós somos fortalecidos com poder para fazer a vontade de Deus. Aí anota aí, por favor, nesse quadro que você tem logo abaixo do terceiro ponto, Efésios 6:10. A Bíblia fala, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O poder te fortalece. Tem muita gente fraco, precisando de tomar fortificante, precisando de fazer N coisas para ficar forte, mas está faltando é poder. Porque quando você tem poder, você faz muito. Eu lembro que lá no Brasil a gente trabalhava muito intensamente. Hoje os 4 pastores que estão no meu lugar na igreja, eles falam assim, como você fazia tudo? É muito simples. No poder do Espírito Santo você faz tudo. Você faz muita coisa que não imagina como ela pode ser produzida. No poder do Espírito você faz.
E outra coisa, a Bíblia fala em Colossenses 1:11, que nós somos também fortalecidos com poder, com todo o poder. Então, anota aí Colossenses 1:11. Aí nós temos dois exemplos práticos. Todos nós conhecemos a história de José do Egito. Coloca a palavra José do Egito, né, nesse quadro aí, do terceiro ponto. Ele foi fortalecido para suportar injustiça, saudade, tentações e pressões ao longo da vida. José foi uma pessoa que sofreu todo tipo de injustiça que se possa imaginar. Ele é até uma figura de Jesus do Antigo Testamento. Ele é um tipo de Cristo. De tão injustiçado que ele foi, a saudade que ele sentiu do pai, porque ele foi arrancado da sua casa apenas com 16 anos. Ele sofreu tentações dificílimas, porque a mulher de Potifar provavelmente era uma mulher muito bonita e jovem, próximo da idade dele. Então não foi uma tentação assim que você fala, é o Satanás que está aparecendo. Você acha até que é um anjo que está aparecendo, uma diva, né, daquelas gregas. Na verdade, era tentação difícil para ele. Mas ele suportou isso. Como ele suportou? No poder do Espírito Santo. É assim que se suporta essas coisas. Eu me lembro da história de um pastor, não sei se eu contei aqui para vocês, ele foi tentado por uma mulher muito bonita lá na cidade de Belo Horizonte. Ele estava no gabinete, a mulher chegou, fez assim com o vestido, ó, aqueles que você solta assim, e aqui, e caiu tudo. E ela falou, pastor, eu não te vejo como pastor, eu te vejo como homem. E eu estou apaixonada por você. E ela fez assim com o vestido. Aí o pastor tomou aquele susto e falou, irmã, veste essa roupa em nome de Jesus, sai daqui, não quero nada com você. Eu sou casado, eu amo Jesus, eu amo a minha esposa, eu amo a Deus, e eu não quero nada, eu não quero cair, eu não quero pecar. Mas diz ele que era uma tentação muito grande. Aí a mulher falou o seguinte, não, se você não ficar comigo, eu vou te denunciar, eu vou dizer que você tentou me agarrar aqui no escritório. Eu vou acabar com o seu ministério de qualquer jeito. Eu vim aqui para isso. Aí ele falou o seguinte, olha, então faz assim, você pode sair e falar o que você quiser de mim, mas quando você sair, eu vou dobrar meu joelho aqui e vou orar. Se eu não estiver fazendo o seu velório amanhã, Deus não é comigo e você pode fazer o que você quiser comigo. Ele nunca mais viu essa mulher. Mais tarde, ficou sabido que essa mulher tinha derrubado 3 pastores naquela igreja. Como ela não conseguiu derrubá-lo? Sabe como? Porque ele tinha poder. O poder te guarda. O poder te protege, meu querido. Quando você tem poder e tem caráter, você pode ser protegido. José tinha caráter, mas ele precisou de poder de Deus para ter força para suportar aquela tentação. A outra coisa, você tem o exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego lá na Babilônia. Eles, coloca a palavra, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram fortalecidos com poder para enfrentar a fornalha de fogo. Tem provas que são muito difíceis de suportar. Então, como você consegue passar? Você olha para a história de alguns homens de Deus, como eles conseguiram passar? Olha, o poder de Deus te capacita para passar por essas coisas. Você lida com elas com poder e elas te dão condição de realizar a obra de Deus. A outra coisa, em último lugar, somos guardados pelo poder. A Bíblia fala em 1 Pedro 1,5, assim, sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então, você recebe poder de Deus e esse poder te guarda até quando a salvação se revelará no final. No final dos tempos, nos últimos tempos, esse poder pode te guardar até o final. Ele é poderoso para guardar o seu depósito até o dia final. É o poder que te guarda. Se você vive uma vida sem poder, se você vive uma vida ausente do poder de Deus, talvez você não conseguirá ser guardado até o último dia. O que te guarda até o último dia é o poder de Deus. E a Bíblia fala algo interessante. Como é que ele faz isso? Lá no Salmo 91, a Bíblia chama Deus de esconderijo. Esconderijo do Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente,
descansarás. Você vai descansar à sombra, debaixo dessa sombra do Onipotente, porque você está escondido em Deus. Então, queridos, o poder é essencial para nós vivermos a vida cristã, ele é essencial para nascermos de novo, ele é essencial para sermos fortalecidos, ele é essencial para sermos guardados. Nós não podemos cumprir o ministério, nós não podemos fazer a vontade de Deus sem o poder. A Bíblia fala que o evangelho que nós cremos é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Então eu preciso viver esse poder em mim, para que ele realmente produza resultado na vida do outro. E Paulo falou aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 24, que Cristo é o próprio poder de Deus. Então eu recebo poder, então meu ministério, minha vida cristã se torna dinâmica, se torna empolgante, se torna forte, extraordinária, e aí eu posso cumprir o ministério na vida de outros. Na semana que vem, nós vamos falar como esse poder paira sobre nós, a diferença entre ter o Espírito Santo e ter o Espírito Santo sobre você, de ter o Espírito Santo em você e de ter o Espírito Santo sobre você. E como você pode orar pelos enfermos, como você pode expulsar os demônios, como você pode exercer autoridade sobre essas situações que te atrapalham, que na verdade surgem para te intimidar, mas na verdade Deus usa essas situações com outro propósito. Aquilo que é para te intimidar, na verdade, é o melhor caminho para Deus engrandecer o nome dele na sua vida. Na verdade, todas as vezes, até hoje, que eu tive a oportunidade de ministrar num lugar que estava cheio de demônios, que estava cheio de maldições, que estava cheio de dificuldades espirituais, é como se eu estivesse trabalhando assim no campo mais fértil que podia existir. Porque, na verdade, é onde tem mais demônios que acontece mais milagres, que acontece mais operação de Deus, porque Deus fica muito mais evidente onde o mal está presente do que onde as pessoas acham que ele não está presente. Você entende? Então, nós vamos fazer isso domingo que vem, vamos fechar esse assunto, e eu tenho certeza que Deus vai te dar um ânimo novo para você exercer a autoridade onde você vive diariamente com muito, muito resultado. Vamos ficar.